Olá, seja mais que bem-vindo à aula de raciocínio clínico fonoaudiológico. Se você chegou até aqui e você ainda não me conhece direito, muito prazer. Meu nome é Paula Moura, eu sou fonoaudióloga há 12 anos, sou especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e também fiz o meu mestrado na área da fluência. Trabalho de uma forma geral com comunicação oral, com gagueira em crianças e adultos, com oratória, com os desvios fonológicos, as dificuldades que as crianças apresentam na fala. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre o raciocínio clínico. Eu vou te ensinar como se sentir plenamente seguro para atender qualquer paciente que aparecer para você. E como que eu vou te explicar isso? Como que eu vou te ensinar? Falando sobre os bastidores do meu trabalho, como eu faço, como eu desenvolvi ao decorrer desses anos de experiência como fonoaudióloga, uma forma de estruturar um raciocínio clínico para saber exatamente qual a conduta que eu devo seguir no tratamento de acordo com os dados que eu encontrei na avaliação. E o que você vai aprender aqui nessa videoaula? Primeiro, que não existe receita de bolo. Então, para desenvolver o raciocínio, nós vamos fazer de forma personalizada para cada paciente. Vou definir para vocês o que é o raciocínio clínico e eu dividi em dois tipos de raciocínio, o objetivo e o subjetivo. Mais adiante você vai entender melhor do que se trata. Além disso, eu vou te mostrar como montar quadros de diagnóstico diferencial, porque esses quadros vão te auxiliar nesse processo do raciocínio clínico, e te mostrar exemplos práticos de como eu realizo isso, como eu já fiz isso e desenvolvi com os meus pacientes. A partir desses exemplos, você será capaz de desenvolver um estilo próprio, pegar o principal, o essencial desse ensinamento que eu vou te passar e desenvolver o seu método de realizar esse raciocínio clínico. E para quem é essa videoaula? Para os estudantes de fonoaudiologia, principalmente se você é estudante e está começando agora os estágios, porque você vai atender pacientes, então vai ser importante tanto para você se sentir mais seguro em frente ao paciente, quanto para te garantir excelentes notas, porque eu tenho certeza que você vai surpreender os seus professores. Esse vídeo também é para aqueles profissionais que já estão estabelecidos, que já sabem desenvolver o raciocínio clínico, mas que com certeza com essa videoaula vão conseguir adquirir novas ideias, abrir a mente para complementar e aí otimizar ainda mais o seu trabalho. E também para aqueles profissionais que ainda estão começando ou que estão voltando a atuar na área agora, não se sentem muito seguros ou têm dificuldade em elaborar esse raciocínio. Eu consigo avaliar, eu até tento fazer uma terapia de acordo com o que eu achei na avaliação, mas não me sinto tão segura, não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Então, é para vocês essa videoaula aqui. E para quem não é esse vídeo? Para aquele fonoaudiólogo ou estudante que busca atalhos para o desenvolvimento profissional, que não está muito afim de estudar, que quer tudo de mão beijada prontinho, que não vai precisar raciocinar, afinal é uma aula de raciocínio clínico, né? Então, se você é esse tipo de profissional que não quer se empenhar, que não gosta de estudar, que quer tudo como uma receita pronta, você já pode sair dessa aula nesse exato momento, porque essa aula não é para você. Então vamos lá, vamos começar essa aula. É muito frequente eu receber perguntas assim: Paula, me passa uma dica para tratar o meu paciente? Meu paciente está apresentando gagueira. Você pode me dar uma dica de como tratar? E aí a minha resposta é sempre a mesma: não existe receita de bolo. Por quê? Porque eu preciso saber os resultados da avaliação, todas as manifestações daquele paciente para desenvolver o meu raciocínio clínico e aí sim entender o que eu vou precisar fazer para tratar. E aí a grande questão que surge é, e como desenvolver esse raciocínio clínico? É isso que você vai aprender agora. Então, por que eu não posso passar simplesmente dica? Porque é algo muito complexo. Nós lidamos com seres humanos, nós não lidamos com máquinas, não tem uma fórmula mágica. É gagueira? Então você vai fazer esse exercício e o seu paciente vai melhorar. Ele tem um problema de voz? Então você vai fazer isso e tudo será resolvido. Não tem como ser assim. Por quê? Porque nós não tratamos problemas fonoaudiológicos, nós tratamos
pessoas que têm uma alteração. Então não tem como eu fazer essa receita de bolo, essa receita pronta que vai servir para todos os meus pacientes. Não tem como eu colocar todos os meus pacientes com a mesma patologia dentro de uma caixinha com um rótulo e achar que todos vão receber o mesmo tipo de intervenção e que nós vamos ser bem-sucedidos nesse tratamento. Não. Então eu já vou definir o que é o raciocínio clínico. É um processo por meio do qual eu vou deduzir ou vou levantar uma hipótese diagnóstica de acordo com as queixas e as manifestações que o meu paciente apresenta. Tudo isso com base em evidência científica e também com base na minha experiência profissional. Geralmente a gente atua em determinados casos e quando o paciente chega com uma queixa, eu observo alguns tipos de manifestações, isso já me leva a pensar que tipo de alteração aquele paciente apresenta. E aí, desenvolver o raciocínio clínico é pensar nesse conjunto de alterações, o que eu preciso trabalhar para que ele seja bem sucedido, que a gente tenha um tratamento bem sucedido. Então, é pensar na minha terapia de acordo com os meus achados da avaliação. E como desenvolver esse raciocínio clínico, já que não tem receita de bolo, como que eu vou desenvolver de modo a contemplar todas as peculiaridades de cada paciente que apareceu para mim? Antes de te falar exatamente como eu vou fazer isso, eu queria propor um exercício de reflexão. O que você busca para a sua vida profissional? O que você quer? Eu queria até que você pegasse agora um papel e uma caneta e escrevesse os seus objetivos, a sua meta e em quanto tempo você deseja alcançar isso. O que você quer? Você quer se sentir mais seguro para atender seus pacientes? Você quer ser mais bem remunerada? Ou você quer ser reconhecida profissionalmente, se tornar uma referência na área que você atua? Coloca aí qual é o seu objetivo e em quanto tempo você deseja alcançar. Anotou? Então vamos lá, porque para você que quer se sentir plenamente seguro, saber exatamente como desenvolver o seu trabalho, é agora que vem o pulo do gato. É agora que eu vou te ensinar, passo a passo, como você vai fazer isso. Então vamos lá, chegou um paciente para você e você precisa avaliar e fazer esse raciocínio. Primeira coisa que você vai levar em consideração, que nós tratamos pessoas e não alterações fonoaudiológicas. Você tem um ser humano na sua frente que está depositando a confiança no seu trabalho para realizar um tratamento para algo que ele precisa, uma alteração de comunicação, certo? Vamos começar então pelo raciocínio clínico objetivo. O que você precisa para desenvolver esse raciocínio? Primeiro, realizar uma boa anamnese. Porque na anamnese você já vai levantar os dados mais importantes com relação às queixas que aquele paciente apresenta e isso vai nortear a sua hipótese diagnóstica também. Segundo, escutar o seu paciente, escutar empaticamente, escutar com carinho. Por quê? Primeiro, porque aquele paciente pode te trazer informações que por algum motivo você deixou passar lá na anamnese, mas que são importantes. E segundo, para que o paciente já se sinta acolhido nesse primeiro momento. Se sentindo acolhido, ele também já vai sentir mais segurança para realizar o tratamento com você, mais confiança no seu trabalho. E terceiro, você precisa realizar uma boa avaliação. E para realizar uma boa avaliação, você precisa se pautar em procedimentos ou protocolos que já sejam reconhecidos na área que você está atuando, para conseguir fazer ali de forma objetiva o que você precisa investigar no seu paciente. E aí, pode ser que você esteja pensando assim, mas e quando surge um caso novo que eu quero aceitar como um desafio profissional, mas eu não sei avaliar? Como que eu vou fazer? Hora de estudar, vai ter que estudar. E aí também pode aparecer a seguinte dúvida, como que eu vou estudar? Porque sim, às vezes a gente fica perdido, por onde eu começo a estudar? Então eu vou te dar algumas dicas nesse sentido agora. Eu sugiro que você busque fontes confiáveis de estudo, então se baseie sempre em artigos, em livros. Você pode fazer também supervisões com profissionais que sejam especialistas naquela área de atuação, ou um curso que seja mais intensivo, que já vai te dar um norte. Uma boa dica nesse sentido é utilizar os tratados de fonoaudiologia.
Por quê? Geralmente os tratados eles têm um compilado de informações sobre diversas áreas de atuação e lá eles costumam listar quais são os protocolos mais utilizados. Quando não tem um protocolo muito específico, eles listam também que tipo de procedimento você pode utilizar para determinada avaliação. E aí não é que o tratado já vai resolver 100% os seus problemas, mas vai te dar um norte. Ah, então eu quero atender gagueira e eu não sei como que eu vou avaliar. Aqui no tratado está escrito que eu preciso utilizar esse e esse protocolo. Vou buscar esses protocolos. E assim você consegue se guiar o seu estudo, por onde começar. Um tratado que eu recomendo bastante é esse aqui, um tratado de linguagem, perspectivas contemporâneas, porque ele tem bastante áreas de atuação da fonoaudiologia e ele faz exatamente isso. Ele compila aqui tudo que é mais utilizado em cada área de atuação que ele aborda e já te dá uma segurança maior para saber como começar os seus estudos. Outra dica muito legal para você que quer começar a estudar uma área nova ou quer se aprofundar numa área que você já atua, para desenvolver o raciocínio clínico, é montar quadros de diagnóstico diferencial. Por quê? Às vezes o paciente veio com várias queixas e você observou ali várias manifestações e aí com certeza você como fonoaudiólogo já tem uma ideia. Ah, isso é um problema de linguagem. Ah, isso é um problema de fala. Ah, isso é um problema de fluência. Mas tá, dentro dos problemas de fluência eu tenho diversas alterações. Quando eu monto um quadro de diagnóstico diferencial, eu começo a me guiar melhor para entender o que o paciente tem. Então eu vou te mostrar agora um exemplo de quadro de diagnóstico diferencial que eu coloquei lá no meu curso online de avaliação e terapia da gagueira, só para você entender na prática o que eu estou te dizendo. Então vamos lá, tenho aqui um quadro de diagnóstico diferencial entre os distúrbios da fluência. Chegou para você um paciente com queixa de alteração da fluência. Ai, olha, eu travo muito para falar, eu falo muito rápido, as pessoas reclamam que não entendem o que eu falo e eu tô incomodado com isso porque várias vezes eu não consigo concluir o meu raciocínio de tantas vezes que eu enrosco para falar. Tô pensando aqui numa queixa do paciente, geralmente eles relatam assim. E aí, você começou a estudar sobre os distúrbios da fluência. Ao conversar com esse paciente, você percebeu que ele realmente tem uma alteração de fluência, que ele apresenta muitas rupturas durante o discurso, mas ainda assim você fica na dúvida de qual é a alteração de fluência que ele apresenta. Nossa, será que é uma taquifemia? Será que é uma taquilalia? Ou será que é a gagueira mesmo? Então, nos seus estudos, você aprendeu a avaliar, você viu qual protocolo que você deveria utilizar e aí você pode fazer listas de manifestações. Então, aqui eu coloquei os principais distúrbios da fluência e coloquei quais as principais características de cada um deles. E pensei em outras manifestações que geralmente estão presentes ou ausentes nos distúrbios de fluência, como consciência do distúrbio, presença de disfluências comuns, de disfluências gagas e dos concomitantes físicos, que são aqueles tics associados. E aí, quando eu monto esse quadro, eu vou colocando o que está presente em cada um dos distúrbios. Ah, então, na taquifemia, eu sei que tem uma velocidade de fala muito elevada, a presença de muitas disfluências comuns e algumas alterações de linguagem. Já na taquilalia, a pessoa tem uma velocidade de fala muito aumentada, que prejudica a inteligibilidade de fala, mas geralmente não tem tantas disfluências comuns ou alterações de linguagem. E na gagueira, eu tenho muitas disfluências gagas. Então, se eu fiz a avaliação desse paciente e eu vi que ele tem muitas disfluências gagas, 3% ou mais, que eu já vi lá nos meus estudos que isso indica gagueira, eu já sei que ele tem gagueira. Então, isso é um exercício que você pode fazer para conseguir diagnosticar melhor o seu paciente e aí, assim, conseguir seguir também um caminho mais assertivo na hora de definir a sua conduta para o tratamento. Vou te mostrar agora um segundo exemplo de quadro de diagnóstico diferencial. Esse faz parte do meu curso online de avaliação e terapia dos desvios fonológicos e eu coloco ali a diferença entre uma alteração de fala e uma alteração de linguagem. Vamos conferir? Então, apareceu um paciente e ele tá com queixa de fala. Mas você tá olhando para esse paciente, você tá um pouco em dúvida. Será que ele só tem um problema de fala mesmo? Ou será que existe alguma questão de linguagem
que você vai precisar trabalhar antes de chegar na fala propriamente dita. Então vamos seguir aqui o raciocínio. Como que eu vou diferenciar as alterações de linguagem e de fala no meu processo diagnóstico? Vamos separar. Primeiro a gente sabe, né, que a fala ela faz parte da linguagem, não são coisas separadas. Mas para a gente estabelecer uma conduta em consultório, né, na clínica, a gente precisa separar para saber como vai trabalhar. Então, o que faz parte da linguagem? Eu preciso fazer esse quadro para eu pensar. Então, eu tenho o processamento cognitivo linguístico, que são os pensamentos, as ideias, sentimentos, experiências. Eu tenho os aspectos semânticos, que é a compreensão dos significados. Eu tenho os aspectos pragmáticos, que é utilizar essa linguagem dentro de um contexto adequado, ter razões para motivar o uso dessa linguagem. Eu tenho a atividade cognitivo-simbólica, que é quando eu escolho a forma que eu vou me expressar. Então, pode ser por meio de desenhos, de gestos, de expressões, de símbolos ou por meio da fala e da escrita. E pensando na fala, que é o nosso foco aqui, eu tenho os aspectos morfossintáticos, né? A morfologia e a sintaxe, que é a organização das palavras em frases, de acordo com as regras linguísticas que eu preciso utilizar. Então, eu sei que se a criança tiver dificuldade em algum desses aspectos aqui, eu vou precisar trabalhar a linguagem com ela antes de pensar na fala. E não vai adiantar, então, eu só avaliar a fala. Eu preciso me certificar de que toda essa parte aqui tá ok para depois passar para a fala. Então, um processamento motor é a parte da fala propriamente dita, e eu tenho a programação dos movimentos articulatórios, que é a forma que eu vou organizar a minha realização motora daquela mensagem que eu quero transmitir, e a execução da fala propriamente dita. Então, é assim que você vai montando. Você precisa pensar em que características fazem parte de cada coisa que você vai atender. Então, apareceu um caso de linguagem? Tá. Então, eu avaliei. O que é linguagem? Que aspectos são importantes de eu avaliar dentro da linguagem e dentro da fala? Então, quando eu monto esses quadros de diagnóstico diferencial, isso me ajuda significativamente a entender exatamente o que aquele paciente precisa. O que eu preciso trabalhar com ele? Entendeu o que o seu paciente tem? Então, quando você monta esses quadros de diagnóstico diferencial, isso facilita você saber quais manifestações que ele apresenta, dentro de qual quadro aquelas manifestações se encaixam, então dentro de que diagnóstico eu encontro esse tipo de manifestação e consigo buscar métodos de intervenção que vão atuar exatamente em cima daquilo que o meu paciente apresenta, em cima daquelas manifestações. Então, se eu tenho uma criança com problema de linguagem é um negócio muito amplo. Ela pode ter um problema de pragmática, ela pode ter uma questão na parte semântica. Então, quando eu faço essa análise, eu sei quais as manifestações que ela apresenta e vou buscar métodos de intervenção para atuar em cima daquela alteração. Ah, não, ela não tem um problema de fala, ela só tem uma dificuldade de linguagem, ela só tem um problema de fala. Tá, então, como que eu vou trabalhar a fala? Eu vou buscar um método de intervenção para atuar na fala daquela criança. A mesma coisa com a gagueira, por exemplo. Ele é um paciente que gagueja? Tudo bem, eu não vou trabalhar com todos da mesma forma. Ele tem uma velocidade de fala muito aumentada. E isso faz com que ele gagueje mais. Então, eu vou buscar métodos de intervenção para diminuir essa velocidade de fala. Eu tenho um outro paciente que ele não tem uma velocidade de fala muito aumentada, mas ele tem muita tensão ao falar. E isso faz com que ele bloqueie mais. Então, eu vou buscar métodos de intervenção para suavizar essa emissão e fazer com que ele bloqueie menos. Vocês estão entendendo? São dois pacientes que gaguejam, só que um tem mais bloqueios e tensão e o outro tem uma velocidade de fala aumentada. Eu vou trabalhar de forma diferente com esses pacientes. Mas não se sinta frustrado se você não conseguir dar um diagnóstico de forma rápida para o paciente. Às vezes são necessárias algumas sessões para você conseguir fechar o diagnóstico, para você conseguir finalizar a sua avaliação. Eu estou passando aqui de uma forma didática, mas isso pode ser um pouco mais demorado, porque faz parte de um processo.
né? O processo de avaliação, de diagnóstico. Estou passando para você aqui hoje o raciocínio, tá? Então, avaliei, observei as manifestações, vou buscar métodos de intervenção para melhorar essas manifestações do meu paciente. Isso faz parte do meu raciocínio objetivo. Mas tá lembrado que eu falei que também existe um raciocínio subjetivo? É em cima do raciocínio subjetivo que vai existir uma diferença ainda maior na forma que eu vou tratar cada paciente que aparece para mim. Então, o que seria esse raciocínio objetivo? Você vai ter que pensar quem é o seu paciente, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Quais habilidades esse paciente tem bem desenvolvidas que você possa usar como forma de motivação durante a terapia? Quais as dificuldades que ele apresenta? Então, quando você conhece a pessoa, quando você conhece o que é importante para o seu paciente, você consegue personalizar o seu método de intervenção. Então você tem aqui o seu raciocínio objetivo, você sabe quais as técnicas que você vai usar, mas como utilizar essas técnicas, você só vai saber quando você se importar em entender o que é importante de fato para o seu paciente. Então agora eu vou te dar exemplos práticos disso. Já tive 2 pacientes, crianças, a mesma idade, a mesma alteração, ambos com desvio fonológico. Eles tinham até o mesmo nome, por coincidência. Só que com um desses pacientes, eu podia sentar em frente ao espelho, realizar os exercícios, utilizar os jogos que eu já tinha disponíveis ali no consultório, passar exercício para ele fazer com a mãe em casa, porque ele simplesmente adorava os exercícios de fono. Ele fazia, ele dava risada, ele achava engraçado, então eu consegui trabalhar com ele dessa forma. O outro paciente, não. Era uma criança mais agitada, que gostava de correr, de pular, não gostava dos exercícios. E aí eu tive que descobrir o que aquele paciente gostava, o que fazia sentido para ele, para conseguir desenvolver um tratamento. Então, até um exemplo que eu já dei em um dos meus cursos também. Ele gostava dos Transformers, ele gostava de super-herói e tudo mais. Os Transformers, para quem não sabe, são aqueles robôs que se transformam em carro. Então, eu criei uma estratégia na qual eu colei figurinhas do Transformer na frente de envelopes, colei os envelopes na parede simplesmente para chamar atenção na hora que ele entrasse na minha sala. E dentro de cada envelope eu coloquei os exercícios de fono, aquilo que eu precisava trabalhar com ele. Mas aí eu criei um ambiente lúdico, coloquei um Transformer no palitinho de sorvete, de papel mesmo, como se fosse um bonequinho, e falei para ele que naquele dia nós íamos brincar com os Transformers e eles tinham que cumprir desafios para conseguir se transformar em carro. E aí eu ia com ele no bonequinho, abria cada envelope tinha o exercício que eu queria trabalhar e ao final ele chegava na figurinha dos carros. Então foi só um caminho diferente que eu encontrei de de chegar no mesmo objetivo, utilizando outras estratégias, levando em consideração o quê? A subjetividade do meu paciente. Por isso não tem receita de bolo. O que vai dar certo para um pode não dar certo para o outro. Você precisa entender quem é o ser humano que está na tua frente. O que é importante para ele? Dentro do que é importante para ele, como que você pode trabalhar? Outro exemplo que eu vou dar agora, pensando num paciente adulto. Recebi um senhor que precisava trabalhar a dicção, ele tinha queixa de que as pessoas não entendiam direito o que ele falava e ele fazia muitas apresentações em público e precisava melhorar essa questão. E ele era um geneticista. Então, um dos exercícios que eu uso para trabalhar a dicção são trava-línguas. Eu poderia jogar lá no Google trava-línguas e levar para que esse profissional, para que esse paciente repetisse para mim assim: casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, ou o rato roeu a roupa do rei de Roma, e pedir para o paciente fazer esses exercícios. Ou, o que eu fiz? Poxa, ele trabalha com genética. Genética tem muitas palavras que são difíceis de pronunciar. Eu posso montar frases que tenham a ver com a área de atuação dele, e aí vai fazer muito mais sentido ele treinar a articulação dos sons nessas frases, que são palavras que fazem parte do cotidiano dele. E aí eu levei uma frase que eu vou até olhar aqui no meu computador para repetir, porque tem palavras difíceis para esse paciente pronunciar. Então eu fiz a seguinte frase: o ácido desoxirribonucleico, até eu me confundi.
O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico com instruções genéticas que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Não é um trava-língua, mas é uma frase que tem várias palavras que eu preciso movimentar e articular bem os sons da fala para me fazer entender, para a fala não ficar ininteligível. Então, é isso que eu tô querendo passar para vocês. Não esqueçam aquelas coisas prontas, aquelas listinhas que vocês entregam para todos os pacientes, porque nem sempre vai dar certo. O raciocínio clínico subjetivo é um olhar que você tem que desenvolver para cada paciente, um olhar empático, para que ele se sinta de fato especial. Quando eu tenho um paciente adulto que chega para mim e eu sei que ele é geneticista e eu crio atividades com o vocabulário que ele está acostumado a utilizar, esse paciente sabe que eu desenvolvi aquela estratégia para ele, exclusivamente para ele. Quando eu tenho uma criança que é um pouco mais difícil de se entreter nos exercícios, de fazer o que a gente precisa que ela realize, eu vou buscar algo que ela gosta, os pais daquele paciente serão gratos também. Eles vão perceber que aquilo que eu desenvolvi foi para aquele paciente, porque é algo muito específico da subjetividade dele. Vocês entenderam? E é aí que entra, eu vou juntar o meu raciocínio objetivo, pautado em evidência científica, em protocolos reconhecidos, em diagnóstico diferencial, em métodos de intervenção e vou juntar com o meu raciocínio clínico subjetivo. Quem é o ser humano? O que ele gosta? O que ele não gosta? O que faz parte da vida dele? O que não faz? O que faz sentido para ele? O que ele busca? O que ele não está interessado? Aí eu juntando esses dois, eu consigo fechar um raciocínio exclusivo, específico para cada pessoa que chega e deposita confiança no meu trabalho. Então, resumindo tudo que eu te falei nessa aula, como que você vai desenvolver seu raciocínio clínico? Pensando primeiro no raciocínio objetivo, vai realizar uma boa anamnese, vai ouvir empaticamente as queixas do seu paciente, vai realizar uma boa avaliação e se você ainda não se sentir apto a realizar essa avaliação, você precisa estudar buscando fontes confiáveis para o seu estudo, artigos, livros, supervisão com profissionais da área ou cursos, para você conseguir entender quais as manifestações que você precisa observar, quais as manifestações que o seu paciente de fato apresenta e que tipo de intervenção você vai utilizar de acordo com o que ele manifestou. Esse é o seu raciocínio clínico objetivo. O raciocínio clínico subjetivo vai levar em consideração o ser humano que está depositando a confiança no seu trabalho. Então, você vai buscar saber o que o paciente gosta e o que ele não gosta, atividades do cotidiano dele, o que ele realmente faz profissionalmente, ou se for uma criança, que tipo de atividade que a criança gosta de fazer, para você moldar o seu tratamento de acordo com o que faz sentido para esse paciente, e assim você consegue desenvolver um tratamento com qualidade. Esse tratamento vai fazer com que os pacientes voltem, que os pacientes confiem no seu trabalho e fazer principalmente com que os pacientes indiquem o seu trabalho. E é esse o segredo de um sucesso profissional. É você desenvolver um trabalho com excelência a ponto de muitas vezes você não precisar se divulgar por si só. Você tem outras pessoas que te divulgam para você. E lá no começo desse curso eu prometi para você que eu ia mostrar os bastidores do meu trabalho e como que eu desenvolvo esse raciocínio clínico. E de fato eu te mostrei, porque é dessa forma que eu estudo, é dessa forma que eu estruturo o meu raciocínio, é desse jeito que eu atendo os meus pacientes. Agora é impossível em uma aula curta como essa, eu te mostrar passo a passo como você vai fazer uma anamnese, mostrar a anamnese, mostrar os protocolos de avaliação que você pode utilizar e ensinar a utilizar esses protocolos, mostrar métodos de intervenção para diferentes manifestações que o seu paciente possa apresentar, porque esse é um conteúdo mais denso, que você consegue realmente ver em cursos. Agora, tá lembrado que lá no começo da aula eu pedi para você escrever as suas metas e os seus objetivos profissionais? Em quanto tempo você deseja alcançar essas metas e conquistar esses objetivos? Então eu vou falar agora para você, fonoaudióloga ou fonoaudiólogo que atua em consultório, que atende crianças e adultos, vou mostrar dois caminhos. O primeiro deles é a atuação com alterações de fala infantil. Vamos pensar aí nos desvios fonológicos. Eles são a maior demanda da fonoaudiologia.
É o que mais aparece em consultório fonoaudiológico, é criança com dificuldade de fala, com substituições, com omissões. Então, se existe essa demanda grande, se você souber realizar um trabalho com excelência, realizar o seu raciocínio clínico objetivo e subjetivo para atender essa demanda, você vai ter seu consultório cheio. Cheio pelo número grande de pacientes que tem essa alteração e quando você desenvolve um trabalho excelente, esses pacientes vão te indicar e vão te trazer cada vez mais pacientes. Outra área que eu gosto muito de bater na tecla é a gagueira. Por quê? A gagueira, nós temos também uma demanda imensa. Nós temos 1% da população mundial que gagueja atualmente, em algum grau de gravidade. Só que diferente dos desvios fonológicos, que muitos fonoaudiólogos até se dispõem a atender, mesmo quando não tem aquela qualidade no serviço, a gagueira não. A gagueira tem pouquíssimos fonoaudiólogos que aceitam atender os pacientes, que acolhem essa demanda, e ainda a gente tem um problema de profissionais que acolhem sem saber atender e acabam desenvolvendo um trabalho que não é satisfatório. Então, se você pensar em pegar essa área de atuação, em desenvolver um excelente trabalho, é uma outra forma das pessoas te verem como referência. Poxa, eu passei naquela fonoaudióloga, ela realmente sabia do que ela estava falando, sabia como realizar um tratamento e hoje eu diminuí as minhas disfluências significativamente. Isso tanto para criança, porque a gente tem uma demanda grande de crianças que gaguejam, quanto para adultos. Então agora pensa comigo nessas duas áreas de atuação. As alterações de fala infantil. A criança com alteração de fala, se ela não recebe o tratamento adequado ou se ela não recebe o tratamento dentro do tempo, né, o mais precoce possível, um tratamento bom, um tratamento excelente, ela pode ter dificuldade de socialização, ela pode sofrer bullying na escola, porque as crianças já conseguem falar e ela não. Ela pode ter problemas de leitura e escrita mais pra frente, porque ela ainda não estabilizou os sons da fala, a pronúncia, e aí ela se confunde na hora de escrever. Isso traz um transtorno para a vida dela, de uma forma geral. E aí você, fonoaudiólogo, que se especializou, que estudou, atende essa criança e evita que ela passe por tudo isso. Os pais dessa criança vão ser eternamente gratos a você e futuramente a criança também, quando ela entender tudo isso. E pensando na gagueira, gente, o paciente que gagueja, ele chega para nós depositando muita esperança, porque não é uma simples alteração de fala. É uma alteração de fala que muitas vezes prejudica essa pessoa a arrumar um emprego, a socializar, a conversar com os colegas de trabalho quando ele trabalha, a pedir uma informação na rua. Eu já tive paciente que ele não conseguia ir à padaria e pedir um pão, ou quando ele saía para jantar com a esposa, ele pedia para que a esposa fizesse o pedido dele porque ele tinha medo de falar com o garçom e medo de gaguejar. Então essas pessoas que gaguejam, eles muitas vezes têm dificuldade em socializar, em arrumar uma namorada, um namorado, em arrumar um emprego, em se destacar. E aí quando eles encontram num fonoaudiólogo especializado a solução para que eles pelo menos diminuam essas disfluências na fala, eles são eternamente gratos. E é muito gratificante para nós, enquanto profissionais, trabalhar nessas áreas, ver a evolução de uma criança, ver que você evitou que ela tivesse algum problema na escola, alguma dificuldade na parte de leitura e escrita, que ela consegue se socializar bem com as outras crianças, que ela não está sofrendo mais bullying porque ela aprendeu a falar corretamente. E ver um paciente que gagueja ser eternamente grato a você. Um paciente que gagueja que antes ficava isolado, sentado num canto e agora ele expressa a opinião dele. Eu tive um caso que foi até engraçado, que ele chegou pra mim e falou assim: graças a você, doutora Paula, eu nunca mais vou tomar cerveja ruim. Eu falei, por quê? E ele falou assim, porque eu saía com os meus amigos e eu bebia a cerveja que eles pediam porque eu não tinha coragem de falar que eu não gostava daquela cerveja, que eu queria pedir outra. E agora eu consigo falar, eu consigo pedir. Então, às vezes, coisas que são insignificantes na nossa vida, que a gente fala naturalmente, isso é tão corriqueiro que a gente não para pensar nisso, né? Então, quando a gente consegue isso para um paciente, melhorar a comunicação dele, pense em comunicar é o que a gente tem de mais humano. O que a gente faz de mais humano é a comunicação. E quando existe uma alteração nisso,
Isso compromete a vida de uma forma geral. Quando a gente consegue melhorar a comunicação desses pacientes, não é só a comunicação deles que a gente muda, é a vida. É a vida. É o dia a dia. São desde tarefas muito simples que a pessoa se sente muito mal por não conseguir realizar, até grandes feitos na vida dela. Então, pensem nessas áreas de atuação com carinho, tá? E aí, eu vou te passar agora 3 caminhos que você pode seguir para atender nessas áreas com excelência. Então, quando você colocou lá suas metas de ser um profissional reconhecido, de ser um profissional que tem o seu consultório cheio, não sei o que você escreveu aí, mas eu imagino que tem a ver com isso, com remuneração, com reconhecimento, com gratificação, e eu não digo gratificação em dinheiro, mas sim você se sentir grato por realmente ajudar pessoas de fato. Eu te mostrei um caminho que são áreas da fonoaudiologia que você pode seguir, e agora os 3 caminhos que eu quero te mostrar são o seguinte. O primeiro deles é você estudar por conta própria, porque sim, você pode fazer tudo isso. Eu durante muitos anos fiz isso, eu fiz os cursos e tudo mais, mas eu desenvolvi essa forma de estudar, de fazer o meu diagnóstico diferencial, de fazer o meu raciocínio clínico e sim, é possível que você faça isso também. O problema é que seguindo por esse caminho você pode demorar um pouco mais para atingir a sua meta, porque as informações existem, mas elas estão todas espalhadas. Então você vai ter que reunir tudo isso em artigos, em livros, para conseguir desenvolver o seu método, para conseguir desenvolver esse atendimento com excelência. O segundo caminho é você buscar um profissional que você admire, que você saiba da qualidade do trabalho para te ajudar, para te dar uma aula particular, uma supervisão, fazer cursos com esse profissional. Isso com certeza vai te ajudar a desenvolver um trabalho com qualidade também. E o terceiro caminho é que você pode contar com a minha ajuda pessoal, com a minha ajuda profissional. Sim, porque durante toda a minha trajetória profissional, a minha experiência clínica e os estudos que eu desenvolvi no mestrado e no decorrer dessa minha atuação fonoaudiológica, eu estudei bastante e desenvolvi os meus cursos online. Nesses cursos eu compilei tudo que é mais importante, tudo que é de mais evidente cientificamente em termos de teoria, de protocolos de avaliação reconhecidos e de intervenção com os pacientes. Então, nesses cursos, eu sempre inicio com a teoria. Por que a teoria? Porque eu preciso alcançar aqueles estudantes que ainda não tiveram a matéria, ele precisa entender do que se trata para poder realizar uma avaliação, uma intervenção. Eu consigo também fazer com que os profissionais que já viram esse assunto há algum tempo e não se lembram mais, a retomarem esses conceitos. E para os profissionais que já estão atualizados, é uma forma de revisar antes de seguir o raciocínio da avaliação. Na parte de avaliação desses cursos, eu mostro quais são os protocolos disponíveis atualmente, os mais utilizados, e além de mostrar, eu ensino como você vai aplicar esses protocolos passo a passo, como você vai fazer avaliação de fala nas crianças, como você vai fazer avaliação da fluência, tanto em crianças quanto em adultos. Tudo isso eu mostro nesses cursos. Mostro e ensino passo a passo, como se eu pegasse na sua mão e te ensinasse a fazer. Então, pensando nas suas metas e nos seus objetivos, se você realmente tem vontade de fazer tudo isso acontecer e você ficou comigo aqui até o final dessa aula, assistiu tudinho, eu tenho uma excelente oportunidade para te oferecer. Na verdade, são 2 excelentes oportunidades. Porque eu vou colocar agora aqui embaixo o link para os meus 2 cursos, Avaliação e Terapia dos Desvios Fonológicos, Avaliação e Terapia da Gagueira, Adulto e Infantil, e acessando esse link você vai poder usar um cupom de 20% de desconto para cada um dos cursos. Porém, essa promoção eu não sei quanto tempo vai durar, porque eu tenho um número limitado de alunos que eu vou poder oferecer essa oportunidade. Então, quanto antes você adquirir os cursos, mais garantido você tá de conseguir esse desconto, certo? Então, para quem tem interesse no curso de Avaliação e Terapia dos Desvios Fonológicos, você vai entrar agora no link que tá aqui embaixo. Você vai ver que o valor está R$ 397,90. Você vai clicar em comprar. Assim que você clica em comprar, vai aparecer uma opção escrito: possui um cupom de desconto? Você vai clicar nessa opção e vai colocar o seguinte cupom: Fono de Sucesso DF.
tá? Fono de Sucesso DF é o cupom que você vai utilizar para adquirir o curso de desvios fonológicos com 20% de desconto. Caso o seu interesse seja pelo curso de avaliação em terapia da gagueira, você vai seguir os mesmos passos clicando no link do curso de gagueira. Então, entra no link, clica em comprar, vai aparecer a opção possui um cupom de desconto? Clica nessa opção e digita o seu cupom Fono de Sucesso GAG. Fono de Sucesso GAG. Depois que você digita o seu cupom, é só finalizar a compra. Na verdade, ao digitar os cupons de desconto, vocês vão perceber que o preço cai, o preço do curso cai em 20% e aí vocês conseguem finalizar a compra. Aproveitem essa oportunidade. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou de dar desconto nos meus cursos, mas para quem ficou comigo aqui nessa aula, assistiu, acompanhou, vocês merecem, são pessoas que realmente estão empenhadas em desenvolver um trabalho com excelência. E eu não sei por quanto tempo essa aula vai ficar disponível. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir conceder esse desconto, porque depende muito do número de alunos. É um número limitadíssimo que eu vou oferecer esses 20%. Então, quanto antes você conseguir adquirir, melhor, porque é assim que essa aula sair do ar, esse cupom também vai expirar e aí só vai conseguir adquirir os cursos pelo valor normal, certo? Para quem adquirir os cursos, pode acreditar que você vai ter uma ferramenta incrível nas suas mãos. Eu agradeço a sua companhia comigo aqui até agora e eu te vejo lá do outro lado, nos cursos online.